Oi, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de como nós podemos passar pelos processos de doença quando as doenças já estão instaladas no nosso corpo físico. O que ocorre é que todos nós enfrentamos grandes desafios ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência física. E muitas vezes, todas as cargas, todo o peso energético que envolve um desafio, muitas vezes a gente não consegue liberar aquilo, a gente não consegue deixar que aquilo se dissolva, né? A gente termina acumulando toda a dor, toda a mágoa, toda a incomodação, toda a irritabilidade. A gente vai é, ruminando muitas vezes os desconfortos. E aquilo tudo vai sendo absorvido pelos nossos corpos energéticos. E ao longo de muito tempo, absorvendo processos, tensões, contrariedades, energeticamente aquilo ali vai sujando os nossos corpos energéticos, vai criando bloqueios, vai criando uma densidade nos nossos corpos energéticos. Em algum momento, os nossos corpos energéticos não dão conta. E aí termina que todo aquele processo energético acumulado por anos, muitos anos ou alguns meses, termina então vazando, toda aquela energia termina vazando para o nosso corpo físico. Realmente, quando a gente se depara com alguma doença, tipo um câncer, alguma doença mais grave, a gente fica balançado, a gente fica, de repente, uma sensação de que ficamos sem chão. O que fazer, para onde correr, como me tratar? Muitas vezes a gente pensa, eu gostaria de pular essa etapa e já me ver lá na frente completamente curado. Né? Muitas doenças, esclerose múltipla, endometriose, doenças que terminam trazendo desconforto para a vida prática, né? Muitas vezes doenças que terminam é, nos deixando naquela insegurança. Quanto tempo mais eu tenho aqui no plano físico? Quanto tempo mais eu posso viver aqui no plano físico? O que essa doença vai acarretar na minha vida? Todos nós, em algum momento, passamos por algum desafio com a nossa saúde ou a saúde de alguma pessoa muito próxima, que é muito importante para a gente. E seguramente nós precisamos fazer um mergulho dentro da gente para encontrarmos uma força que muitas vezes a gente não sabe de onde, para que a gente possa verdadeiramente se lançar, arregaçar as nossas mangas para enfrentar mais esse desafio com a nossa saúde física. O que ocorre muitas vezes quando uma doença bate a nossa porta, muitas vezes a gente quer fugir, a gente não quer entrar em contato com aquilo. Mas, na verdade, tudo na vida da gente, a gente só consegue resolver, e os processos de doença, a gente consegue se curar quando a gente consegue verdadeiramente acolher a doença,
entrar em contato com toda aquela dor. E na verdade, muitas vezes sozinhos não conseguimos dar conta. Talvez o melhor caminho seja procurar um psicólogo, procurar um terapeuta que lhe auxilie justamente a caminhar, a fazer o caminho que é tão importante de volta para sua casa interior, para você estar se fortalecendo, entrando em contato não só com a sua dor, mas com a sua força interior. Todos nós temos muita força, só que muitas vezes a gente deixa sair na frente o nosso desespero, o nosso medo, a nossa insegurança. Quando na verdade nós deveríamos deixar sair na frente a nossa força, aquilo que verdadeiramente nos move e que nos faz entender que nós podemos muito, que todas as vezes que a gente se determina, a gente consegue. E a gente precisa sempre trazer para nossa mente que os níveis de cura são imensos, são inúmeros. Eu posso ter diversos tipos de cura na minha vida. Com relação à minha doença, eu posso ter diversos tipos de cura. Talvez uma das grandes curas seja o aprendizado que aquela doença está me trazendo. O que ela está me mostrando? Por que ela está presente na minha vida nesse momento? O que ela quer me mostrar? O que ela quer me dizer? Para que direção que eu tenho que olhar? O que eu preciso olhar? O que tem por trás dessa doença? Por que eu atraí isso? O porquê que eu fabriquei isso internamente. E as curas normalmente acontecem quando a gente consegue transformar internamente toda aquela dor que ficou represada por anos, que ficou mascarada por anos, dores que a gente muitas vezes dá desculpas, arranja outros nomes, coisas que a gente tenta fazer de conta que não existe, que a gente tenta fazer de conta que não precisa mexer naquilo agora. Então, talvez seja muito importante que todos nós, para que possamos obter as nossas curas, seja lá no nível que for, seja lá com relação à doença que for. Talvez eu esteja parecendo muito simplista nesse momento, mas a gente precisa começar por algum determinado ponto. Eu, particularmente, já enfrentei alguns processos com saúde física na minha vida e à medida que as coisas aconteciam, eu me perguntava o porquê que eu atraí isso ou por que eu fabriquei isso. E eu cheguei à conclusão, na maioria das vezes, que ou eu tinha um grande processo de resgate de vida passada, ou era um resgate de vida passada que eu estava somatizando pelos meus processos, os meus padrões, muitas vezes padrões de pensamento negativos, que eu estava somatizando, eu estava exagerando naquela carga energética negativa, eu estava entupindo os meus corpos energéticos com energias nocivas. Então, eu comecei a me curar dos meus problemas físicos, daqueles que eu considero mais delicados. Eu comecei a me curar a partir do momento que eu comecei a olhar para cada uma das minhas dores, para cada um dos processos que por muito tempo eu fiz questão de não ver. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a entender, e é muito importante também que quando a gente entra em contato com os nossos processos, que nós sejamos humildes, que a gente entenda que realmente a gente pisa na bola uma enormidade de vezes, que a gente repete erros inúmeras vezes, mas a gente precisa também se dar a chance de começar a acertar.
E a gente começa a acertar quando a gente vira a chave, quando a gente diz: não, agora eu vou acolher a minha dor, eu vou olhar para mim, eu vou buscar ajuda de quem for preciso, de um psicólogo, de um terapeuta, eu vou buscar ajuda e eu vou dissolver isso internamente. Eu vou processar, pelo menos em algum nível, a minha cura. Eu vou me libertar disso. E é assim que a gente caminha, é assim que a gente vai vencendo. E quanto mais a gente traz para o nosso consciente que a gente precisa fazer todos os dias um exercício diário, diário, diário mesmo, de estarmos vibrando positivamente, olhando para as situações e buscando sim soluções e não olhando para as situações já pensando sempre que nada tem solução e que tudo está perdido. Então, que todos nós possamos sim transformar os nossos processos, que a gente possa se curar internamente, acolhendo as nossas dores e olhando para cada uma das dores e entendendo o porquê que ela está lá, o porquê que ela se manifestou daquela forma. E uma vez que caiam as nossas fichas, porque elas caem, basta que a gente se abra, elas caem. Aí é o momento de arregaçar as mangas, transformar internamente todas aquelas coisas que a gente vinha fazendo de forma equivocada, de forma errada, para começar a caminhar para o nosso processo de cura. Porque todos nós podemos sim nos curar de todos os nossos problemas, de todos os nossos desafios que estão instalados no nosso corpo físico. Então eu desejo que você, que porventura possa estar atravessando algum problema de saúde física, que você acredite que você pode transformar internamente e caminhar para a sua cura. Todos têm esse potencial e todos têm a bênção de Deus. Todos merecem e Deus cuida de cada um dos seus filhos com certeza. Então eu desejo que vocês todos possam encontrar a paz na energia da transformação a fim de que cheguem nas suas curas. Um grande abraço, fiquem com Deus.